Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. A preparação do ambiente da tarde de hoje é do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino, item 129. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, pedindo que a espiritualidade amiga esteja presente na tarde de hoje, auxiliando os trabalhos na tarde. Amado Mestre Jesus, agradecido estamos por mais uma tarde de evangelização, por mais uma tarde do Evangelho no Lar. Fica conosco, a fim, meu Pai, de conhecermos cada vez mais os seus ensinamentos, de aprendermos com os teus exemplos e chegarmos ao progresso moral e espiritual. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. O Evangelho de hoje é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o bem, o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estais no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aqueles a quem esperais receber o mesmo favor, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por amais os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis o filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, com o vosso Deus é cheio de misericórdia. Capítulo 6, versículo 32 a 36 de São Lucas. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor. Nessa circunstância, Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que são em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. Esses sentimentos resultam mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos.
O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um efluxo agradável. Daí a diferença de sensações que se experimentam à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível, mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza, as línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas mudanças de sentimentos, a razão deve diferenciá-los seguindo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contrário de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que eles fizeram. E não por nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem, em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se, em lugar de afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhe a mão segura em caso de necessidade. É abster-se, em palavras e em ações, de tudo que possa prejudicá-lo. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para que a vida presente é tudo, não vê o inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade. E do que crer que só a morte poderá livrá-lo, daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um segredo desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nelas homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que devem suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas. Venham ela os homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe favorece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Se ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim, ocorre aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Quando o Senhor fala que amai os vossos inimigos, quando o Senhor fala que é pagando o mal com o bem que se deve fazer, quando ele fala assim, olhe, não queira odiar o seu inimigo, não retribua o mal com o mal. Ele não quer dizer que é para você andar de braços dados com o seu inimigo. Não. É saber que você ora por aquela pessoa, pede a Papai do Céu que abençoe grandemente ele, que não guarde nada no seu coração. Não fale dele pelas costas, não fale dele para outras pessoas, não fale dele para ninguém. Simplesmente você abençoa.
Você sabe que você não pode contar com aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa pode lhe machucar, como já lhe machucou. Você sabe que não pode confiar, mas você não tem rancor, não tem ódio, não tem raiva no seu coração. Aquela pessoa fez alguma coisa pra você, lhe machucou, lhe deixou ferido, mas você superou. Você sentiu naquele momento, mas você não ficou remoendo. Então perdoou. Se ela precisar de você, você estará para ajudá-la. Mas não para falar assim, ó, tá vendo? Você me fez isso, isso e isso, e eu estou aqui lhe ajudando. Não, não é isso. Você ajuda como se você estivesse ajudando um amigo. Mas você não espera nada em troca. Nunca. Nenhuma caridade, nenhuma ajuda nós temos que fazer para esperar algo em troca. Não. Tá nas mãos de Deus. Coloca nas mãos do Pai. Entenderam? É fácil? Não é fácil. Não é fácil não guardar rancor, não é fácil não guardar mágoa, não é fácil, não é fácil. Mas temos que tentar. Temos que colocar em prática, porque a prática nos leva à perfeição. Jesus teve tudo para odiar os seus perseguidores. Mas ele falou o que no momento que ele estava sendo crucificado? Senhor, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Então, temos que perdoar os nossos inimigos, sim. Quantas vezes forem necessárias. Tem no Evangelho, temos que perdoar 7 vezes 7. Mas é só 7 vezes 7? 7 vezes 7, que vezes 7 vezes 7, 70 vezes 7. E aí, quantas vezes forem necessários? O perdão é infinito. Então, que possamos pagar o mal com o bem sempre. Que possamos ajudar os nossos inimigos sempre, orando para eles, orando por eles. Porque se eles forem abençoados, se eles forem felizes, eles não vão querer a infelicidade de ninguém, porque eles vão estar bem com eles mesmos, então as outras pessoas é indiferente. Entenderam? Então, nosso evangelho de hoje foi muito esclarecedor, que nós possamos sim perdoar quantas vezes forem necessárias. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e agradecer a oportunidade que nos foi dada na tarde de hoje de aprender e colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre, que é perdoando o que se é perdoado. Se nós queremos ser perdoados por Deus pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes erradas, então por que nós não podemos perdoar aqueles que nos fizeram mal? Se nós não somos capazes de perdoar, somos merecedores do perdão de Deus? Amado Mestre Jesus, abençoa-nos abundantemente, hoje, amanhã e para todo sempre. Senhor, visita aqueles que estão sofrendo, aqueles, meu Pai, que passam por algum problema, seja de ordem financeira, espiritual, sentimental, de saúde. Cura o coração dos aflitos, cura, Senhor, o coração dos enlutados. Devolve a saúde, meu Pai, àqueles que perderam. Senhor, eu entrego a minha vida e a vida de todos em Tuas mãos. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade e o nosso merecimento. Que assim seja.